Você está a fim de criar verdadeiros milagres na sua vida? Quer de fato saltar paradigmas que te limitam a sua consciência? Então vamos lá, nós estamos fazendo um estudo deste livro aqui, ó, A Cura Espontânea pela Crença, de Greg Braden. Eu me chamo Alisson Maia, muito prazer, eu ajudo pessoas a reprogramar suas crenças e objetivos de vida através de uma reprogramação mental que vai trazer de fato mais saúde, mais prosperidade, amor próprio e consequentemente você vai acessar a sabedoria, vai prosperar, porque crescer e vai de fato enriquecer, encontrar o relacionamento que você tanto deseja. Então bora lá, dar continuidade, a gente já está fazendo assim estudos desses livros. Este para mim é um dos capítulos bem importante, bem interessante, porque no capítulo anterior nós falamos muito sobre o universo como um computador consciência, e neste agora nós vamos mudar a nossa vertente, vamos trazer um pouco mais sobre como que é a ciência da crença, vamos falar sobre crença, sobre fé, sobre pensamento. Você vai entender um pouco mais de pensamentos, sentimentos e emoções, e vamos trazer conceitos muito importantes para ajudar você na sua mudança de vida. Este livro é um livro importante que faz muito sentido com tudo aquilo que eu já venho estudando, de todos esses livros aqui, ó. Então assim, vem, acompanha e me siga aí. Se você é novo por aqui, vamos pedir aí, logo já deixa a sua inscrição, se inscreva aqui no canal para você acompanhar esse estudo deste livro. Se você sabe de alguém que gosta desse estudo, de entender sobre mentalidade, sobre física quântica, sobre reprogramação mental, encaminhe esse vídeo aí, talvez para aquele grupo de estudos que você tem, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo riquíssimo, já que se você quer prosperar, você tem que transbordar na vida de outras pessoas. Lembrando que talvez eu vou tirar do ar esses vídeos aqui e vai para o clube de assinaturas deste canal, já que a gente tem que dar crédito a quem merece crédito, beleza? Então bora lá. O programa O Universo, a Ciência da Crença, capítulo 2, página 61. Aí tem o prefáciozinho, frases importantes aqui. Pode ser que o universo seja apenas um gigantesco holograma criado pela mente. David Bohm, físico. O que parece ser é para aqueles a quem isso parece ser. William Blake, poeta. Vamos lá. Justamente quando estávamos acostumados com as leis da física e da biologia e nos convencendo que poderíamos dominar a natureza, tudo mudou. De repente, somos informados de que os átomos não se parecem mais com minúsculos sistemas solares e o DNA não é bem a linguagem que pensamos que fosse. E agora descobrimos que é impossível para nós simplesmente observar nosso mundo sem afetá-lo de alguma maneira. Nas palavras dos físicos John Wheeler, da Universidade de Princeton, tínhamos essa ideia antiga de que existia um universo lá fora, a ênfase é minha, e aqui dentro estava o homem, o observador, protegido com segurança do universo por uma placa de vidro de 15 centímetros de espessura. Referindo-se aos experimentos do fim do século XX, que nos mostram como o simples fato de olhar para algo realmente muda o que estamos olhando. Wheeler continua, abre aspas, agora aprendemos como o mundo quântico, que até mesmo para observar um objeto tão minúsculo quanto um elétron, temos que quebrar aquela placa de vídeo. Temos de chegar lá dentro. Portanto, a velha palavra observador simplesmente tem de ser riscada dos livros e precisamos substituí-las pela nova palavra participador. Em outras palavras, fecha aspas. As descobertas revelam que contribuímos ativamente para a criação de tudo o que vemos no mundo ao nosso redor, exatamente como as tradições espirituais do passado diziam que fazemos. À luz de tais descobertas, encontramos-nos agora uma encruzilhada curiosa, onde devemos decidir quais nossas crenças sobre o mundo são verdadeiras, quais não são, o que funciona e o que não funciona.
Isso é muito importante, pessoal. Você vai ter que investigar o seu sistema de crença para entender o que de fato é real, o que é verdadeiro, o que é tendencioso, o que é funcional e aquilo que é mentiroso, aquilo que é negativo, aquilo que não funciona para a sua vida, aquilo que é disfuncional, certo? Um interessante subproduto do ato de fazer isso é aquele que ele também nos proporciona uma nova compreensão de onde e de como a ciência e a espiritualidade se encaixam em nossa vida. Com os fundamentos do que a ciência considerava sagrado, desmoronando em tantos aspectos e com a física quântica nos dizendo que, quando observamos algo, nós mudamos o que estamos observando. A linha entre ciência e espiritualidade tornou muito confusa. E é por isso mesmo que a comunidade científica tem considerado um tanto ceticismo o poder da crença. Quando falamos sobre o poder das forças invisíveis, como o da crença, para muitos cientistas cruzamos a linha que separa a ciência de todo o restante. Talvez seja precisamente porque essa linha é tão difícil de definir que muitas vezes aprendemos sobre ela somente depois de já tê-la cruzado. Minha crença pessoal é a de que, relaxando as fronteiras que tradicionalmente mantêm a ciência e a espiritualidade separadas, acabaremos por encontrar o poder de uma sabedoria maior. Com as novas descobertas, mostramos que a consciência afeta tudo, desde as células do nosso corpo até os atos do nosso mundo. A crença está claramente na linha de frente dessa exploração atual. Curiosamente, ela também se tornou o lugar onde a ciência, a fé e até mesmo a espiritualidade parecem estar encontrando um terreno comum. Crenças que mudam o nosso corpo. Quando eu estava na escola, ensinaram-me que, independentemente do que eu pudesse pensar, sentir ou acreditar, o mundo ao meu redor não é afetado por isso. Não importa o quão poderosa eu era, inundada com amor, medo, raiva ou compaixão, diziam-me que o mundo nunca seria impactado diretamente pelas minhas experiências interiores, porque elas não eram meramente reais. Em vez disso, eram apenas algo que acontecia misteriosamente comigo, sozinho dentro do meu cérebro, e eram insignificantes no qual esquema geral do universo. Como os observamos anteriormente, um novo gênero de investigação científica mudou para sempre esta visão. O título do estudo de 1998 diz tudo. Teoria quântica demonstrada. A observação afeta a realidade. Em palavras que soam mais como hipótese de um filósofo do que uma conclusão científica, o artigo descreve como afetamos a realidade apenas observando-a. Esse poderoso fenômeno tem chamado a atenção de inovadores, que se estendem desde médicos e cientistas a clérigos e artistas. Os resultados são claros. As implicações são estonteantes. Os estudos comprovam que, em vez de ser protegido do nosso mundo e dos objetos e fatos que tornam a vida o que ela é, estamos intimamente conectados com tudo, desde as células dos nossos corpos até os atos de nosso mundo e também com tudo o que está além disso. Nossa experiência de consciência expressa como sentimos e a crença faz a conexão. O ato de simplesmente olharmos para o nosso mundo, projetando os sentimentos e as crenças que temos à medida que focamos nossa percepção nas partículas com que o universo é feito, muda essas partículas enquanto as olhamos. Com essas descobertas em mente, é natural indagar qual papel essa relação entre observação e realidade desempenhou em nossas vidas cotidianas no passado. Será que já testemunhamos os efeitos de observações e simplesmente não reconhecemos o que estamos vendo? Será que nosso papel como participadores pode explicar mistériosos como a remissão espontânea de doenças ou curas milagrosas? E se podem, o que essas conexões nos contam sobre o nosso próprio bem-estar?
Embora a situação a seguir seja hipotética, ela é criada com um composto de vários exemplos tirados da vida real de algo que os médicos veem rotineiramente, mas são treinados para descartar porque não há uma explicação racional capaz de responder pela cura obtida sem remédios. No entanto, veremos que há uma razão científica e a mesma ciência que descarta que essas curas espontâneas como os milagres, na verdade, revelam-nos o mecanismo que explica por que elas funcionam. Aqui nós vamos falar um pouquinho de placebo e nocebo. No refeitório faz de conta de um hospital, faz de conta em algum lugar em uma grande cidade na costa leste dos Estados Unidos. Dois médicos estão discutindo uma cura milagrosa e bem-sucedida que ocorreu com um dos seus pacientes. É bem-sucedida porque os crescimentos anômalos de tecidos nas pernas do paciente desapareceram repetidamente. É misterioso, por quê? Embora os médicos dissessem a ela que estavam lhe administrando um novo tratamento que iria curar sua condição, na verdade, tudo que ela recebera foi água de torneira misturada com um corante colorido. Ela fazia parte de um experimento duplo cego, no qual ela e outros pacientes com condições semelhantes foram selecionados aleatoriamente e informados de que um tratamento inovador e revolucionário lhes seria aplicado. Alguns receberam remédio real e outros simplesmente receberam água colorida. A chave nesse estudo é que todos os pacientes foram informados de que, quando o tratamento chegasse ao fim, sua condição seria curada. No caso dos pacientes dos médicos, o corante desapareceu em 24 horas. Quando fez, a condição dela também desapareceu. Vamos ouvir como os médicos, um deles fechado à crença, isto é, um cético, e outro aberto à crença, isto é, aberto ao poder da crença, discutindo o milagre durante o almoço. Vamos lá. Lembrando que aqui é uma situação hipotética, calma aí que já vem o efeito placebo. Médico aberto à crença. Que grande cura, que maneira fantástica de terminar amanhã. Tudo o que fizemos foi ajudar a mulher a acreditar em sua recuperação. Quando fizemos, suas crenças se tornaram as instruções que comandam o seu corpo, o qual então assumiu o controle. Saiba exatamente o que fazer e se curou. Médico cético. Espere um pouco. Não vá tão depressa. Como você sabe que foi a mulher que se curou? Como você sabe que era o seu corpo que sabia o que fazer? Talvez a condição dela fosse, para começar, puramente psicossomática. Neste caso, nós simplesmente curamos uma condição psicológica e a cura dos tumores foi um subproduto. Aí o médico aberto à crença. Precisamente, esse é o ponto essencial. Os novos estudos estão demonstrando que muitas das doenças físicas que tratamos são resultado de experiências psicológicas, crenças subconscientes que programam o corpo. A condição que acabamos de tratar foi expressão da experiência interior de nosso paciente, ou seja, suas crenças. Médico cético. Se isso for verdade, então onde isso nos deixa? Estamos curados? Condições físicas ou psicológicas? Médico aberto à crença. Precisamente, médico cético. Isso muda tudo. Creio que eu gostava mais quando o paciente estava fora de cena e éramos nós os que faziam a cura. Médico aberto à crença. Agora você acabou de perder o ponto essencial. Nós nunca estivemos fazendo a cura. É exatamente isso que nós agora reconhecemos no placebo. Ele engana os pacientes para que se reconectem com sua própria relação crença-corpo. Eles ainda estão fazendo a cura. Médico cético. Ah, sim, está certo. Eu sabia que... Há muito se sabe que as crenças têm poderes de cura. A controvérsia está centralizada em saber se é ou não a própria crença que faz a cura, ou se a experiência da crença desencadeia um processo biológico que, em última análise, leva à recuperação. Para o leigo, a distinção pode soar como uma situação de se perder em minúcias,
Embora os médicos não possam explicar com precisão por que alguns pacientes se curam por meio de suas crenças, o efeito foi documentado tantas vezes que, no mínimo, precisamos aceitar que há uma correlação entre a reparação do corpo e a crença pelo paciente de que a cura ocorreu. Vamos lá. Crenças que curam. O efeito placebo. Em 1955, H.K. Beecher, chefe de anestesiologia de Massachusetts General Hospital em Boston, publicou um artigo de importância seminal intitulado The Powerful Placebo, o poderoso placebo. Nele, Beecher descreveu sua revisão de mais de 2 dezenas de histórias de casos médicos e suas descobertas. Documentado que até 1/3 dos pacientes foi curado essencialmente a partir do nada, a expressão utilizada para descrever esse fenômeno foi resposta placebo, ou, como é mais comumente conhecida, o efeito placebo. A palavra latim placebo foi usada nas primeiras tradições cristãs, como parte da leitura ritual do Salmo 116. Essa passagem começa com as palavras placebo domino in regione vivorum, que significa eu devo agradar ao Senhor na terra dos viventes. Embora haja alguma controvérsia a respeito do latim e da tradução hebraica original da mesma frase, a própria palavra placebo não é afetada e geralmente é traduzida como eu irei, vou agradar. E aí aqui ele tem um código de crença 11, que ele fala o seguinte: o que nós acreditamos que seja verdadeiro na vida pode ser mais poderoso do que aquilo que os outros aceitam como verdadeiro. Então assim, aqui ele já começa a trazer que aquilo que nós entendemos como algo verdadeiro na nossa vida, ele tem tanto poder mais do que aquilo que os outros acreditam como verdadeiro, por exemplo, de uma doença. O médico acredita na doença, mas se você acredita na sua cura, você tem muito mais poder de se curar do que o próprio médico que vê somente a parte biológica, ok? Hoje, o placebo é usado para descrever qualquer forma de tratamento no qual os pacientes são levados a acreditar que estão experimentando um procedimento benéfico ou recebendo um agente curativo, quando na realidade recebe algo que não tem propriedades curativas conhecidas. O placebo pode ser algo tão simples como uma pílula de açúcar ou uma solução salina comum, ou tão complexo como uma cirurgia real durante o qual nada é feito. Em outras palavras, quando os pacientes concordam em participar de um estudo médico, eles não podem saber exatamente qual será o seu papel nele. Para testar o efeito placebo, podem passar por todas as experiências da cirurgia, incluindo anestesia, incisões e suturas, embora na realidade nada seja adicionado, retirado ou alterado. Nenhum órgão é tratado, nenhum tumor removido. O que é importante aqui é que os pacientes acreditam que algo foi feito. Então presta atenção. Os pacientes, eles precisam acreditar que alguma coisa foi feita. Por exemplo, numa cirurgia, foi feita alguma coisa. Eles acreditam fielmente naquilo. Então, é para quê? Para demonstrar o poder da crença. Com base na confiança que o médico e a medicina moderna lhe inspiram, eles acreditam, certo? Então, assim, ó, o que você pode observar? Confiança, a palavra confiança. Os pacientes acreditam naquilo que experimentaram, que aquilo vai ajudar a sua condição atual, certo? Então, confiança, crença e ajuda. Na presença de sua crença, seu corpo responde como se realmente estivesse tomando medicamento ou submetido a um procedimento real. Embora Beecher relatasse que cerca de 1/3 dos pacientes que ele
revisor respondesse positivamente a um placebo, outros estudos colocaram a taxa de resposta ainda mais alta, dependendo da condição para a qual os pacientes receberam o tratamento. Enxaqueca e remoção de verrugas, por exemplo, tiveram altas taxas de sucesso. O seguinte trecho de um artigo publicado em 2000 do The New York Times revela exatamente quão poderoso pode ser o efeito placebo. Então, eu vou ler para vocês perceberem. Há 40 anos, um jovem cardiologista de Seattle chamado Leonard Cope conduziu um teste único de um procedimento então comumente usado para angina, em que os médicos fizeram pequenas incisões no peito e amarraram nós em duas artérias para tentar aumentar o fluxo sanguíneo para o coração. Era uma técnica popular. 90% dos pacientes relataram que ajudou, mas quando Cope a comparou com a cirurgia placebo, na qual eles fez incisões, ou seja, fez as incisões, mas não amarrou as artérias, as operações falsas comprovaram ter o mesmo sucesso. O procedimento, conhecido como ligadura mamária interna, foi abandonado. Ou seja, em maio de 2004, um grupo de cientistas da Faculdade de Medicina da Universidade de Turim, na Itália, conduziu um estudo sem precedentes, investigando o poder da crença para curar em uma situação médica. Tudo começou com a administração de drogas que imitam a dopamina e aliviam os sintomas do paciente. É importante notar aqui que as drogas têm uma vida útil curta no corpo e seus efeitos duram apenas cerca de 60 minutos. Conforme sua ação enfraquece, os sintomas voltam. 24 horas depois, os pacientes foram submetidos a um procedimento médico, no qual eles acreditaram que receberiam umas substâncias para restaurar a química do cérebro aos níveis normais. Na realidade, no entanto, eles receberam uma solução salina, simplesmente que não deveriam exercer nenhum efeito sobre sua condição. Após o procedimento, varreduras eletrônicas do cérebro dos pacientes mostraram algo que não é nada menos do que um milagre. Suas células cerebrais responderam ao procedimento como se, gente, lembre-se dessa frase, como se fosse real. Talvez para você seja mais desafiador, como eu vou me sentir como curado? Como eu vou me sentir milionário? Como eu vou me sentir com um relacionamento afetivo? Então, assim, o grande ápice para você manifestar qualquer coisa na sua vida, ter o resultado que você deseja, você tem que pensar como se, por exemplo, você quer emagrecer 10 quilos, certo? E se esse for o seu caso, você tem que pensar assim, como se comporta uma pessoa que tem 10 quilos a menos que eu? Como ele age? Qual é o alimento que come? Qual a academia que treina? Que tipo de treino treina? Como que ele pensa sobre ele mesmo? Qual a forma que ele se vê no espelho? Como ele vai estar sentindo? Então, assim, você tem que criar uma imagem holográfica como se aquela realidade já estivesse presente na sua vida, certo? Porque aqui, por exemplo, se a pessoa chega para mim, então eu estou na função de terapeuta, e aí eu chego com uma varinha mágica e falo assim, olha, eu vou fazer um milagre, porque eu tenho um gênio no meu nome, eu chamo Alisson Eugênio. Então, Eugênio da prosperidade, vou realizar os seus desejos. E aí eu falo para a pessoa, né? Claro que eu faço toda uma programação, mas é como se eu fizesse toda uma programação, como se não. Na verdade, eu faço uma programação que vai fazer com que ela se comporte de uma determinada maneira, certo? Então aqui, ó, o que acontece? Vamos dar continuidade aqui que eu parei. Vou voltar aqui ao tempo que a gente está falando sobre os procedimentos médicos, né? Para voltar à química cerebral, correto? Então, assim, após os procedimentos, varreduras eletrônicas no cérebro dos pacientes mostraram algo que não é nada menos que um milagre, ou seja, eles estavam fazendo provavelmente um eletroencefalograma,
Suas células cerebrais responderam ao procedimento como se tivessem recebido a droga que originalmente aliviou seus sintomas. Comentando sobre notável natureza do estudo, o líder de equipe, Fabrício Benedetti, afirmou, abre aspas, é a primeira vez que vimos o efeito no nível de um único neurônio. Fecha aspas. As descobertas da Universidade de Turim apoiaram o estudo que haviam sido conduzidos anteriormente por uma equipe da Universidade de Columbia Britânica, em Vancouver. Nessa investigação, relatou-se que os placebos poderiam realmente aumentar os níveis cerebrais de dopamina nos pacientes que os receberam. Ligando seus estudos aos anteriores, Bennett especulou que as mudanças que observamos também são induzidas pela liberação de dopamina. Talvez seja precisamente por causa deste efeito que William James, MD, o homem conhecido como o pai da psicologia, nunca realmente praticou a medicina que ele foi treinado para oferecer. Em um artigo escrito em 1864, ele deixou poucas dúvidas sobre o motivo pelo qual suspeitava que o verdadeiro poder da cura residia menos nos próprios procedimentos e mais na maneira como os médicos ajudavam seus pacientes a se sentirem sobre si mesmos. Minhas primeiras impressões sobre medicina é que ela envolve muita farsa e que, com exceção da cirurgia, em alguma coisa positiva é às vezes realizada. O médico faz mais o efeito moral de sua presença sobre o paciente e sua família do que qualquer outra ação. Fecha aspas. Desde a época em que as primeiras pessoas caminharam sobre a Terra, também ocorreram, conforme se pôde constatar, as primeiras tentativas para aliviar seu sofrimento e curar as condições médicas adversas que as afligiam. Embora a história da cura possa ser remontada até há mais de 8.000 anos, considera-se que a medicina moderna começou apenas no século XX. Antes disso, é possível que muitos dos remédios usados possam ter contido muito pouco dos ingredientes ativos. E se isso for verdade, então o efeito placebo pode realmente ser responsável por uma grande porcentagem de curas anteriores e pode ter desempenhado um papel fundamental ajudando a humanidade a sobreviver nos tempos modernos. Se as crenças que afirmam a vida de fato têm o poder de reverter a doença e de curar o nosso corpo, então devemos fazer a nós mesmos uma pergunta óbvia. Abre aspas. Quanto dano as crenças negativas carregam com elas? Por exemplo, como a maneira como pensamos sobre nossa idade realmente afeta a maneira como envelhecemos? Quais são as consequências de se bombardear com a mídia por mensagens que nos dizem que estamos doentes, em vez de mensagens que celebram nossa saúde? Não precisamos olhar para além dos nossos amigos, da nossa família e do mundo ao nosso redor para encontrar resposta a essas perguntas. Aqui, nesse lembro, nesse aspecto, como pensamos sobre a nossa real idade, como nós envelhecemos, Eu me lembro aqui de uma passagem do meu pai, quando criança, nossa, meu pai falava assim, acho que ele era muito sobrecarregado, tinha muito trabalho, se sentia pressionado demais pelo trabalho, algo do tipo, trabalhava demais ou era muito nervoso. Eu não vou, assim, julgar meu pai, mas assim, ele tinha uma rotina muito exaustiva. E vira e mexe, quando tirava ele do seu centramento, ele sempre tinha uma narrativa, eu vou ter um infarto. Então assim, meu pai sempre falava que quando a gente tirava ele do sério, ele ia ter um infarto. Quando alguém tirava ele do sério, ele ia ter um infarto, Por exemplo, meu pai mexia com fazenda, geralmente esse pessoal da fazenda, aqui, pelo menos da nossa região, tem uma capacidade cognitiva muito difícil, Meu pai que fala A, eles entendem B. Então assim, mais ou menos nesse nível. E isso estressava muito meu pai. E ele sempre falava que ia ter infarto. O que vocês acham que aconteceu na vida do meu pai? Quem aí acha que meu pai teve infarto ou não? Se não bastasse um, que teve dois.
porque ele falava isso demais. E quando eu descobri isso em 2016, eu chamei a atenção para o meu pai para isso. Só que infelizmente já tinha sido programado. E aí foi em 2017, eu acho, 17 ou 18, o primeiro infarto do meu pai, depois em 2020, o segundo, né? Diante de uma pressão também que ele teve. Então assim, só para vocês terem uma ideia, o poder daquilo que nós verbalizamos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que a gente sentimos, daquilo que a gente emocionamos, faz e causa na nossa vida. Então, por exemplo, eu tenho uma crença de que eu vou viver 120 anos. E se eu não estou enganado, a minha crença de viver 120 anos, ela está embasada no livro de Gênesis. Eu descobri de onde que eu tirei isso, eu sempre falava isso. E se eu não estou enganado, é no livro de Gênesis 6:3. Aqui, ó. Gênesis 6:3. Deixa eu só marcar isso aqui, ó. Corrupção da raça humana. Olha só. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que agradavam e se casaram com ela. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Aqui tem uma fala, né? Que a vida do homem é 120 anos. Foi limitado por conta dessa corrupção dos prazeres carnais. Então assim, hoje eu estou embasado nessa crença de 120 anos. Mas depois do dia que eu vi um cara que viveu 200, eu ouvi uma história de um cara que viveu 256 ou 54 anos recentemente, tá? Recentemente. Então isso me animou um pouco mais. Daquele livro que eu já fiz a série aqui, Como se tornar sobrenatural, foi de lá que eu tirei essa informação. Então vamos continuar. Por exemplo, desde os ataques de 11 de setembro de 2001, fomos condicionados a acreditar que vivemos em um mundo onde não estamos seguros. Diante disso, não deveria nos causar surpresa saber que o nível geral de ansiedade nos Estados Unidos, bem como os problemas de saúde mental relacionados à ansiedade, aumentaram durante o mesmo período. Diz que é isso mesmo. Quando você vai lá naquele memorial do World Center, a memória daquela energia fica presa lá e parece que você começa a sentir meio que um mal-estar. Estudos realizados em 2002 indicaram que até 35% dos indivíduos expostos aos traumas de 11 de setembro podiam estar em risco de desenvolver distúrbios de estresse pós-traumático. 5 anos depois, essa possibilidade se tornou realidade quando crianças em idade escolar que inicialmente testemunharam o pior ataque terrorista da América começaram a apresentar um aumento de demanda por tratamentos relacionados à ansiedade. Em março de 2007, Yale Medical Group relatou um estudo conduzido pela ADA, Anxiety Disorders Association of America, Associação Norte-Americana de Distúrbios de Ansiedade. Conforme o artigo documentou, à medida em que a faixa etária que testemunhou os ataques amadurecia, abre aspas, número crescente de alunos passou a ingressar na faculdade com histórico de doença mental, com aumento depois de 11 de setembro, fecha aspas. Embora saibamos intuitivamente que as crenças positivas de segurança e bem-estar sejam boas para nós, essas estatísticas parecem estar confirmando o que já suspeitávamos. Embora as crenças que afirmam a vida possam nos curar, as crenças negativas produzidas por choques e traumas também podem nos machucar. Eis aqui uma prova, vinda de uma perspectiva médica. No exemplo anterior, embora o perigo percebido possa ou não ser real, os alunos trazem consigo a crença de que vivem em um mundo inseguro, que contribui para o seu estresse. Dizem constantemente que há uma ameaça geral, mas sem nada específico que possa fazer sobre isso.
eles se concentram na situação que afetam tantas pessoas nos Estados Unidos atualmente. O Estado que nos aprisiona no dilema entre lutar e fugir, sem nada que possamos enfrentar em nenhum lugar para ir. Embora os especialistas possam argumentar em que medida existe uma ameaça real, aqui o ponto mais importante é que sentimos e acreditamos que não estamos seguros. Nosso corpo reagirá como se a ameaça fosse real. Embora nossa mente possa dizer, é um mundo relativamente seguro, o fato é que as autoridades nestes assuntos nos disseram para ficarmos atentos, para tomarmos cuidado, não em nenhuma surpresa o fato de que nossa sociedade tenha passado a viver um pouco no limite desde 11 de setembro. E agora eu quero trazer para vocês o efeito nocivo, ou seja, é o contrário, tá? É uma sugestão negativa. Assim como a crença no qual nós foi oferecido um suposto agente de cura pode efetivamente promover em nosso corpo o efeito de uma química afirmativa, o inverso também pode acontecer. Se acreditamos que estamos em uma situação de risco de vida, isto é chamado efeito nocivo. Uma série de estudos desbravadores comprovaram, para além de qualquer dúvida razoável, que esse efeito é tão poderoso quanto o placebo, mas funciona no mesmo sentido oposto. De acordo com Arthur Barsky, psiquiatra do Hospital Brigham and Women's de Boston, a expectativa dos pacientes, a crença de que um tratamento não funcionará para eles ou que terá efeitos colaterais prejudiciais que desempenham o que ele chama de um papel significativo no resultado do tratamento. Mesmo quando os pacientes receberam um tratamento que se comprovou útil no passado, se acreditam que esse tratamento tem pouco ou nenhum valor para eles, esta última impressão pode ter um efeito intensamente negativo. Eu me lembro de ter lido sobre um experimento realizado há alguns anos sobre pessoas que estavam tendo problemas respiratórios. Também me lembro de ter pensado, estou contente por não ser uma dessas pessoas que estão sendo testadas. Nos testes, sujeitos que eram conhecidos por terem asmas receberam um vapor que os pesquisadores informaram ser uma substância química irritante. Embora fosse, na verdade, apenas uma solução salina atomizada, quase metade dos participantes desenvolveram problemas respiratórios, com alguns tendo um completo ataque de asma. Quando foram informados de que estavam sendo tratados com outra substância curativa, se recuperaram imediatamente. Na realidade, entretanto, um novo tratamento também era apenas uma substância salina dissolvida em água. Em seu livro Honeymoon Maggots and Other Medical Marvels, The Science Behind Folk Remedies and the World With, Taz Robert e Michel Roth Bernstein resumiram o efeito inesperado afirmando, abre aspas, o efeito nocivo pode reverter a resposta do corpo ao verdadeiro tratamento médico de positivo para negativo. De maneira semelhante, aquela pela qual físicos descobriram que as expectativas dos observadores durante o experimento influenciam o resultado do mesmo, um médico que afirme, abre aspas, bem, vamos tentar esse tratamento e ver o que ele faz. Ele poderia ajudar um pouco. Pode promover ou prejudicar o tratamento. É exatamente por essa razão que até mesmo a mais leve sugestão de um médico ao afirmar que um tratamento pode não funcionar é capaz de ter consequências devastadoras sobre o seu sucesso. Na verdade, ele pode ser tão devastador que é capaz de matar. O famoso Framingham Rate Study, iniciado sob a direção do Natural Institute, documentou o poder deste efeito. O estudo começou com 502
5.209 homens e mulheres, todos de Framingham, Massachusetts, que tinham idades entre 30 e 62 anos. O objetivo da pesquisa era acompanhar uma seção transversal, um cruzamento de casos de pessoas durante um longo período de tempo para identificar os fatores então desconhecidos da doença do coração. Em 1971, o programa iniciou segundo um estudo com os filhos do grupo original e agora a pesquisa já começou a recrutar um terceiro grupo, composto pelos netos dos sujeitos originais. A cada 2 anos, os participantes são avaliados quanto aos fatores de riscos identificados ao longo de todo o estudo. Embora o grupo de estudo represente uma ampla seção transversal de pessoas de vários estilos de vida, a descoberta de que a crença dos participantes desempenhavam um papel no risco de doenças cardíacas foi surpreendente para os pesquisadores. Das muitas estatísticas retiradas do estudo, as correlações mostraram que as mulheres que acreditavam que eram propensas a doenças cardíacas tinham mais probabilidade, aproximadamente 4 vezes maior, de morrer do que aquelas que tinham fatores de risco semelhantes, mas que não sustentavam tal crença. Embora a ciência médica possa não entender completamente por que o efeito existe, é claro que, além de qualquer dúvida razoável, há uma ligação instigante entre o que acreditamos sobre nosso corpo e a qualidade de vida e de cura que realmente acontece. Mas o efeito para por aí? O poder de nossa crença termina na fronteira definida por nosso corpo ou vai mais longe? E em caso de afirmativo, será que esse efeito explicaria os fenômenos que chamamos de milagres do passado? Pessoal, isso é a cura espontânea pela crença. Nós estamos aqui no capítulo 2, já li a metade dele, vou dividir este capítulo mais numa metade, porque já que eu vou tecendo alguns comentários para o vídeo não ficar muito longo. O que vocês gostaram até aqui? Você já viveu alguma experiência de efeito placebo, ou efeito nocebo na sua vida? Eu me lembro de um efeito mesmo de heterossugestão que eu mesmo sugestionei quando eu fui fazer uma cirurgia médica, que eu contava, a primeira cirurgia me deu um problema muito grave. Na hora que eu fui fazer a segunda cirurgia, de eu ter repetido tantas vezes, que eu falava sempre assim, meu nariz sangrou no 5º dia, meu nariz sangrou no 5º dia. O que aconteceu na segunda cirurgia? Meu nariz sangrou no 5º dia, deu problema, eu tive que fazer uma terceira cirurgia. Só que aí nesse caso eu já me recuperei, eu já trouxe mais entendimento e aí eu usei a minha mente para liberar tudo aquilo que eu já fiz. Afinal, eu tinha começado a estudar. Isso foi em meados de 2016 que me aconteceu. A segunda cirurgia e a terceira que aí eu consegui liberar e recuperar muito rápido. Você tem alguma experiência sobre essa? Me conta aqui nos comentários e vamos junto. Essa semana vamos trazer mais como que as crenças mudam o nosso mundo. Crença, fé e ciência, definição de crença, a anatomia da crença, a linguagem dos átomos. Aqui vai ser bem interessante. O grande segredo que todos sabem menos nós. Este capítulo aqui vem recheado. Então assim, provavelmente eu vou dividir ele, porque ele é bem longo, bem extenso. Eu capaz de eu dividir ele mais em 2 vídeos. Então fica aí, vai acompanhando. Espero que vocês gostem. Valeu, forte abraço. Fui!